Olá, este é o Além da Curva, seu podcast para acompanhar as melhores práticas nacionais e internacionais do mercado imobiliário. A cada episódio, um novo entrevistado compartilha sua experiência para encurtar sua curva de aprendizado. O Além da Curva é uma realização da Adit Brasil e da Match Academy. A Adit é uma entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timeshare e investimentos imobiliários, com foco em capacitação de mercado e a geração de negócios para novos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. A Match oferece serviços advisory para empreendimentos imobiliários como bairros planejados, multipropriedade, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. O advisor é um conselheiro executivo que reduz a curva de aprendizagem de seus clientes através da sua experiência, repertório e rede de relacionamento. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Cavalcante hoje com um papo muito bacana, especial e interessante com meu amigo Marcos Anselmo da Terracota Ventures, o cara por trás do Venture Capital no setor imobiliário e da construção civil no Brasil. E aí, a tarefa fácil ou difícil, Marcos? É desafiador, mas dá bastante orgulho, é bastante divertido. Cara, como é que você se envolveu com isso mesmo? Não me lembro que você foi na Softplan, é isso? É, é. Eu venho numa carreira longa de tecnologia, minha origem é tecnologia, e bem no comecinho da carreira, lá, nos final dos anos 90, ô Felipe, descobriram que eu não conseguia ficar sentado na cadeira, o que me fazia um péssimo programador. Então me botaram para então me botaram para lidar com tecnologia, mas com mercado, né? Então, trabalhei em vários segmentos, indústria, automotivo, tudo relacionado à tecnologia. Eu comecei a lidar com o mercado imobiliário quando eu entrei na Softplan, 2010. Foi desafiador. Olha, é, muita gente fala, cada pessoa de cada segmento, o Felipe fala, meu segmento é diferente, minha atuação é diferente. Eu trabalhei com vários, eu posso te falar. O diferente mesmo é o mercado imobiliário. E foi um aprendizado. Eu trabalhava na época expandindo na expansão da Softplan pelo Brasil com o sistema de RP. E eu fui entendendo um pouco do mercado imobiliário. E eu vi o potencial, conforme eu fui entendendo o tamanho do mercado, o tamanho da economia que gira no imobiliário, e também os modelos de negócio que, no geral, estacionados aí meio que replicando há décadas, e eu sendo um cara de tecnologia, eu comecei a cruzar um pouco desses pontos, né, ver esse potencial. Agora, a ficha mesmo, ela caiu quando eu fui para São Francisco, lá na Califórnia, em 2016, 2017. E lá, em 17, fomos até eu e o Loreto, né, o meu sócio, e a gente lá viu um mercado muito forte de investimentos em tecnologia relacionado ao mercado imobiliário. Lá já era coisa muito grande, grandes investidores, empresas de tecnologia para o imobiliário se preparando para abrir capital. Então, isso chamou a atenção. E foi a partir daí que a gente começou a cair essa ficha de que essa tríade aí, mercado imobiliário, tecnologia, transformação e investimento, elas davam liga. Foi lá que caiu a ficha e que a gente começou a desenhar o que viria a ser a terracota. Saiu como você estava imaginando? Cara, nunca sai. Eu acho que empreender, você é empreendedor também, eu acho que existe uma diferença entre dar certo e acontecer da forma como você espera. Então, sim, o mercado, nesses 6 anos que a gente está atuando com isso, realmente o mercado passou e vem passando por transformações bem significativas, isso a gente vê nos nossos investimentos. Agora, o caminho não é linear, né? A gente teve que se adaptar muito ao longo do tempo, mudar estratégias,
Então, acho que a visão ela estava super correta. Agora, a gente se adaptou muito ao longo desse caminho para conseguir executar. Ô Marcos, que é da velha história, né? Quando você vai investir em alguém, né, no seu fundo, você está apostando sempre no cavaleiro, né? Você, assim, você sabe que vai mudar. Essa é a tese. O cara chega lá com o pitch dele, com a ideia, cara, eu só sei de uma coisa aqui, não vai ser daquele jeito. É como nem planilha de business plan, né? Orçamento, não vai ser daquele jeito. Não sei como é que vai ser, mas dito isso, né? O que é que você teve que mudar? Quais foram as adaptações, as estratégias, quais foram os principais pivotagens que você fez? As pivotagens aconteceram desde o começo, porque você vê, né? A gente fez alguma coisa. Logo no começo tem uma história muito curiosa. A Terracota não tinha nem nome ainda, né? A gente tinha começado o projeto, eu estava em São Paulo e eu fui no encontro de investidores de venture capital, e falei com vários. E, cara, todo mundo que eu falava falava comigo, ó, você não vai conseguir, captar dinheiro é muito difícil, especialmente quando você está começando, não tem mais espaço. E o pessoal falava assim para mim, o que você descobrir me traz, e se for bom, eu te pago alguma coisa. E era nesse nível. Então, é muito diferente. Eu acho que quando você se propõe a fazer algo muito diferente, uma grande lição assim é estar preparado para mudar. E um dos primeiros desafios foi justamente captar, porque o que que era a minha linha? Eu vim de carreira executiva, né? Então a minha ideia é: você tem uma boa tese, um bom plano, ok, as coisas vão acontecer. E a gente tinha uma boa tese, a gente conseguia mostrar com números que esse mercado estava em crescimento, e pô, tecnologia dentro de uma economia tão grande quanto o mercado imobiliário, quer dizer, é uma aposta muito boa. E a gente rodou o mercado financeiro e não conseguimos nada de investimento, nada. E foi onde eu comecei a entender o que que era esse jogo do capital, né? Que na minha visão executiva eu tinha uma visão muito simplória sobre isso. Então, o primeiro ponto foi, e aí a gente foi tateando e foi onde a gente descobriu a relação com o empresário do setor. Então, essa foi a primeira grande mudança. Assim, a gente foi captar no mercado financeiro, não conseguiu nada, e um pouco por acaso, por relações, a gente descobriu essa questão do empresário, do setor que tem essa motivação. Outra coisa muito interessante de mudança no meio do caminho, isso que você fala, né, de apostar no jockey, a gente no começo atuava muito na linha de estar junto com os grandes fundos. E a tendência dos grandes gestores, no geral, é o quê? É investir em gente que tem track record forte, às vezes passagem para o mercado financeiro, o cara lá fez Wharton, Harvard, volta para o Brasil, e esse cara diz: vou mudar completamente. O mercado imobiliário é todo atrasado, vou mudar tudo. E com o tempo a gente percebeu que tem mais detalhes nessa questão do jockey, e uma coisa que a gente percebeu que norteou do nosso terceiro investimento para frente, tem que ter alguém no mercado imobiliário. Isso tem que ser uma pessoa com cabeça aberta, mas sim, o mercado tem muita coisa para mudar, mas se o cara não sabe o ponto de partida, é o problema. Então a gente olhava muito no começo, o cara tem que ter um track record forte e ter uma visão forte. Mas o cara saber de onde está partindo faz muita diferença. Teve o caso, por exemplo, do investimento que chegou para a gente, três rapazes talentosíssimos, eles queriam atuar com intermediação, era uma plataforma para intermediação em imóveis um pouco mais high-end, né? E a gente conversando com eles muito afeitos a feedback, uma visão interessante. Eles tinham feito o trabalho deles de casa, olhando para tendências fora do Brasil. E aí eu perguntei uma coisa para eles: como é que vocês vão trazer imóveis para essa plataforma? E ele falou: os corretores vão cadastrar na plataforma para gente. Aí eu falei: cara, você nunca falou com um corretor na vida, né? Então, eles não tinham essa origem no mercado imobiliário, isso falhava. Então, eu acho que esse foi a segunda grande mudança. E a terceira, a gente veio amadurecendo ao longo do caminho,
foi de enxergar que a gente via muito essa questão das startups, tecnologia e investimento, tem muito potencial nisso, só que essas transformações elas vão além. Então a gente tem visto que tem mudanças que elas vão além do venture capital, e isso foi até um repensar sobre o futuro da terracota. Então acho que na história essas foram as principais pivotagens aí que a gente realizou. Cara, quem é a Terracota hoje? Quais são as teses, os focos de atuação, os grandes números? O que é que vocês estão fazendo hoje? Né? Você contou a história aí. E hoje? Onde é que você parou? Legal. Hoje a terracota, assim, o grosso, o core do nosso negócio é o fundo de investimento. A gente captou 55 milhões, conseguimos alocar isso. Hoje nós temos 18 empresas investidas no portfólio, que vão aí desde IA para desenvolvimento de projeto, chegando até na outra ponta de banco digital para condomínio. Então, esse é o coração da terracota. O fundo está no quinto ano, a gente saiu da fase de alocação, alocamos o fundo inteiro, e agora a gente acompanha os investimentos para realizar. Já está mais definido, né, o que do portfólio vai dar mais certo, o que vai dar menos certo. Venture capital é isso, né? Você, não à toa, chama capital de risco, quer dizer, você investe sabendo que algumas coisas vão dar errado no meio do caminho, e o ponto é, o que dá certo traz o retorno para o investimento. E as contas estão ok, o fundo vai dar um bom retorno, e esse é o nosso core, né? E o que aconteceu no meio do caminho, né? Detalhando até uma das pivotadas que você falou. Ali em 23, o aumento de taxa de juros deu uma mexida no mercado financeiro a nível global, né? A taxa de juros, ela mexe com todo mundo, mais ainda no mercado, que é esse da inovação, aonde o risco é muito alto, naturalmente o retorno tem que ser mais alto, então a partir de certo nível, o venture capital em si, ele fica muito difícil. A gente teve recentemente em Nova York, por exemplo, falando com fundos equivalentes a nós, né, pessoal do mercado imobiliário, e todos lá falam que ele está todo mundo preparando captação, mas aguardando a situação se acomodar. E quando a gente viu isso em 23, a gente mudou um pouco a estratégia, que é o momento que a gente está agora, olhando exatamente para essas teses que elas não são necessariamente venture capital. Então, por exemplo, uma coisa que a gente vem olhando bastante é o crescimento de alternativas de funding, a gente chama isso de Propco e Opco, né? Com essas novas tecnologias. Cara, o que é isso aí? Que palavrão é esse? Propto Yoko? Que é isso? Boa, Essa eu boa, nunca tinha boa. ouvido falar, não, velho. Se tem uma coisa que a gente gosta no Venture Capital é inventar sigla, né? Essa lógica do Propco e Opco é a seguinte: isso tem um fundo americano, que é a Alpaca, pessoal bastante competente que atua no mercado imobiliário. Em 21, eles lançaram um artigo que mexeu com muita gente no mundo inteiro que estava olhando para o mercado imobiliário. E historicamente, as fintechs, né, startups relacionadas ao mercado financeiro, elas misturavam um pouco do dinheiro de venture capital com o dinheiro para alavancar operações financeiras, né? E isso, num certo momento aí da evolução dessas empresas, começava a dar um tipo de problema. E o mercado imobiliário tem muito potencial para fintech, porque a gente está falando do mercado de capital, desde a origem do desenvolvimento imobiliário até a dívida de condomínio, tudo é capital. Então, você tinha essa questão de como é que você traz o potencial de veículos para aproveitar desse jogo do capital do mercado imobiliário, mas numa estrutura mais saudável do que trazer só dinheiro de venture capital. E esse artigo da Alpaca, ele separava as empresas, essas fintechs do mercado imobiliário, em OpCo e PropCo. Então, você tinha uma empresa que era a empresa de operação, que era a fintech em si, e uma outra empresa, na verdade, os veículos, que ela cuidava desse capital. Então, você separava. Vou te dar um exemplo. A gente tem uma investida nossa que é a Condoconta, é um banco digital de condomínio. Então, a Condoconta, ela tem a operação da Condoconta, que garante as contas dos condomínios, pagamento, toda essa execução. E ela tem veículos financeiros conectados à Condoconta, né? Então, esse Propco e Opco é exatamente isso, a separação entre uma empresa fortemente focada em tecnologia e os veículos financeiros que estão conectados a essa empresa de tecnologia. Então, isso é o tal do Propco e Opco. Ô, Marcos, eu me lembro uma vez a gente batendo papo.
aqui perto de casa, um restaurante, e eu fiquei insistindo com você para você fazer uma pivotagem, porque você tem tanta rede de relacionamento, porque você não passaria para gestão de recursos, de funding, etc. e tal. Você deu uma insinuada aí que talvez você esteja pensando a respeito. Na época você foi muito convicto que não, né? Como é que está isso na sua É, cabeça? Você conhece o mercado de capitais, é, você tem relacionamento com o mercado imobiliário fortíssimo, né? Óbvio que com foco em venture capital, em tecnologia, mas a coisa é um primo ali, né? Tá do ladinho ali. E tem tanta gente abrindo, óbvio que nesse momento tá ruim, né? Por causa da taxa de juros. Mas daqui a pouco você janela abre de novo. Como é que tá isso na sua cabeça hoje? aquela conversa rendeu frutos. Aí vem aquilo de aprender a mudar que eu te falei. Não só aquela, como várias outras e o contexto. Esse é exatamente um dos pontos que a gente vem olhando, né? Então, essa relação do Propco e Opco tem disso, que você levantar esses veículos conectados a essa tecnologia. Porque o grande dilema na época, eu acho que isso que foi assentando na minha cabeça. A gente ir simplesmente para gestão de veículos mobiliários muita gente faz, estava muito longe da nossa atuação. Mas quando eu cruzo aquilo que você me falou faz quase 2 anos, né? Com essa questão de empresa de tecnologia, você tem potencial exatamente para isso, de criar estruturações financeiras baseados nessa empresa de tecnologia. Por exemplo, tem uma operação que a gente estruturou, tem uma startup e tem uma startup chamada Solve. O que que ela faz? Ela pega imóveis que foram a leilão por dívida de condomínio e ela faz um empréstimo em crédito para essa pessoa regularizar a vida e não perder o imóvel. Então a gente estruturou com essa empresa exatamente um veículo financeiro para a compra dessas dívidas. Então esse é um foco muito forte atual nosso de estruturar esses veículos relacionados a essas novas estruturas de capital. E isso já a gente vem testando, tem uma pessoa que é o nosso head de investimentos, que se tornou o nosso head de novos negócios, e a gente vem testando vários tipos de veículos nessa vertente. Então, aquele almoço lá rendeu, rendeu mudanças na cabeça. Legal. Cara, e você falou que retorno vai bem, né? E a gente sempre sabe que a maioria das startups, né, não vão dar em nada. Algumas vão fazer o ok ali, sem grandes retornos, né? E uma outra vai ser estrela. Duas perguntas. A primeira, já teve algum write-off? Tem alguma que já ficou pelo caminho, que vai ficar? E tem alguma estrela aí? Você já teve saída, por exemplo? Já teve algum evento de liquidez ou ainda não? Como é que tá essa questão do fundo? Legal. Write-offs a gente ainda não teve. Esse ano a gente acredita que vai ter dois ou três. Tem empresas que estão passando por mais dificuldades e a gente acredita que esse ano, elas vão encerrar a operação. Do outro lado, hoje a gente considera que tem 6 empresas do portfólio que estão indo muito bem e que tem potencial. A gente faz a métrica por 10 vezes o retorno do capital, né? Então, tem 6 delas que estão fortemente nessa trilha de conseguir 6 vezes o retorno do capital, sendo que duas, assim, podem estourar muito mais do que isso. Então, essa é a situação do portfólio atual. E uma coisa que a gente percebe, aí cruza com aquilo que eu te falei, a seleção, né? Não ter um write-off até o quinto ano é muito raro. É Raro, bem, muito é, raro. é bem comum que 10%, 10 a 20% sejam write-offs no primeiro ano. Mas eu acho que tem muito a ver com a gente conseguir conectar essa questão da tese da empresa com a situação do setor. Mas esse é o nosso estado atual. Tá, o cara. Quantos anos de fundo? Já tem cinco, qual é o prazo É, dele? o fundo é de 8 anos, então a gente está no quinto, tem mais 3 anos pela frente. Torcer para as coisas melhorarem nos próximos 2 anos, hein? Que é totalmente proporcional à taxa de juros, né? Total, total. Assim, daqui a 3 anos Tanto, tiver tanto captação quanto saída, né? Porque a saída, no fim isso, das contas, lógico, é fluxo de caixa descontado, ou seja, quanto menor a perfeito. taxa de juros, é isso aí. Marco, aqui acho que deve ter pouca startup que assiste e escuta aí meu podcast, né? Mas muito incorporador e loteador. E você falou da pivotagem que você fez, achando que ia captar no mercado financeiro e acabou captando com incorporadores, loteadores, executivos do mercado imobiliário. Conta um pouquinho dessa história aí para mim.
E assim, eu queria saber também o seguinte, e se eles são investidores passivos ou é smart money mesmo? O que é que você absorve deles de experiência também? Legal. Excelente pergunta. Essa história é a história das conexões fortuitas, né? A gente estava, né, em 20, a gente estava nessa situação de captando, conversando com algumas pessoas. Na verdade, até um pouco antes, foi antes da abertura oficial do fundo. E teve uma conversa que foi muito significativa. A gente estava fazendo uma operação para uma empresa chamada Rede de Vistorias, uma das investidas, né? Mas a gente estava fazendo mais um club deal, né? Um investimento pontual. E a gente estava falando sobre o fundo e eu fui conversar mais para pedir opinião com um cara chamado Francisco, que ele é dono da Time Now, uma gestora de projetos, dentro, inclusive atuante dentro do mercado imobiliário, e ele é lá do Espírito Santo. E foi mais no sentido de validar a tese do fundo. Eu queria mostrar para ele, é uma pessoa que eu já tinha relacionamento, cabeça bastante inovadora, eles estavam criando, inclusive, um hub de inovação lá no Espírito Santo, Base 27, que hoje é super bem sucedido. E aí eu fui pedir a opinião dele. É interessante que, quando avançou na conversa, ele falou, eu acho que para em pé, entendo o que vocês estão fazendo, realmente são transformações significativas. E no final ele perguntou, tá, e como eu faço para investir? E eu não sabia o que dizer. Porque a gente tinha desenhado todo o fundo, nossa ideia lá no começo era o quê? Divide aí, vamos fazer 80, 100 milhões, divide em cotas de 5 milhões e a gente capta o fundo, né? E aí eu voltei, eu e o Loreto conversamos e a gente fez um modelo lá um pouco diferente, apresentamos para ele, ele topou e ele mesmo falou, vou apresentar para outras pessoas do Espírito Santo. Então foi aí que a gente achou a conexão, esse clique com o empresário do setor. Tem muita gente muito bem-sucedida, criou empresas muito prósperas. Agora, o que que acontecia diferente do mercado financeiro? Esse cara entendia o que a gente está fazendo. Ele entende os problemas do mercado imobiliário, entende quanto de dinheiro tem nesses desafios, né? Então, ele conseguia entender o que a gente fazia. Além da motivação, né? O empresário, ele olha para o longo prazo, diferente de um gestor financeiro que está olhando para o dinheiro de uma forma mais fria, preocupado simplesmente com o risco, né? Então, isso aconteceu, só que aí acontecia uma outra coisa também. Esses investidores, eles combinavam conosco, e isso acabou se tornando também core nessas mudanças que a gente comenta, se tornou um dos corações da Terracota. Que ele falava para a gente era o seguinte: ok, eu vou investir, quero o meu retorno, beleza, mas eu quero que você, de vez em quando, venha aqui me explicar o que está acontecendo, o que que vocês estão analisando e para onde vocês acham que a coisa vai. Por quê? Porque isso vai impactar no meu negócio. Então ele queria, vocês vão estudar muito para investir. Então, de vez em quando, volta aqui e me explica o que está acontecendo. Então, a relação nossa com o investidor, curiosamente, às vezes o pessoal me pergunta, governança, indicadores, números, dá muito trabalho. Essa é a parte que dá menos trabalho, a parte que a gente tem que dedicar mais energia é a trazer esse conhecimento para o investidor. Ele olha muito para isso. E do outro lado, a gente também optou por fazer uma coisa um pouco diferente. Ah, Quando você monta um fundo, você tem aí várias formas de você montar um conselho, mas no geral esse conselho é voltado mais à governança, números, e a gente preferiu montar um conselho dos investidores mais focado no conhecimento. Então, como a gente tem investidores relacionados ao mercado imobiliário, durante toda a fase de investimento, a gente passou, e não precisaria disso, né, como estrutura do veículo, mas a gente passava esses investimentos por esse comitê de investidores, que eram 7 investidores eleitos anualmente, e isso nos ajudava na provocação do realmente aprofundar e pôr essas teses à prova, porque entendia do mercado imobiliário. Então, a gente teve muito apoio dos investidores nesse sentido de tudo que a gente investiu, o que que ele tinha de ponto de vista ah, dentro daquele setor. Por exemplo, mercado de loteamento, o Felipe, o que eu aprendi assim nos últimos 5, 6 anos, muito em função da relação com esses investidores, foi fundamental. E fundamental, inclusive, em investimentos que a gente fez relacionados a isso. Então, os nossos investidores, eles têm muito essa relação conosco, de ouvir, né, de entender o que que a gente está vendo de futuro para o setor e também de opinar nesses investimentos, apoiar nesses investimentos.
Um show de bola, cara. E eu percebo, assim, queria saber sua opinião, que talvez o drive de investimento dos incorporadores, loteadores, seja mais amplo do que dos investidores do mercado financeiro. Porque no mercado financeiro é retorno, né? Em resumo, risco, retorno, etc. É, eu fico com a impressão de que esses investidores do mercado imobiliário, eles também têm um objetivo de ficar antenado, né, na medida que eles estão investindo, estão dentro do seu ecossistema, da sua comunidade, investindo em empresas de tecnologia, startups legais, coisas bacanas, que estão fazendo coisas diferentes, eles, de certa maneira, também estão saciando a curiosidade deles, uma questão de ser moderno, de estar por dentro do que está acontecendo, e ao mesmo tempo estar com um pezinho ali num barraca, né, num barco, que pode gerar, né, insights e resultados operacionais também para a empresa dele, né, na empresa dele. Se eu fosse lhe perguntar hoje, assim, por feeling, primeiro, se você concorda ou não, e se concorda, o quanto é de investidor frio e racional esse cara tem, essa persona, e quanto tem desses outros, me dá aí um retorno, tudo bem, mas eu também quero portar por esses outros fatores aí. Sim, você tem plena razão. Ele quer exatamente isso, ele quer tá antenado, ele quer entender o impacto, então a motivação é diferente e 100%. 100%. A gente não tem nenhum investidor nosso que ele seja um investidor frio, olhando apenas pelo retorno. Até porque assim, Felipe, frio por frio, ele tem tantas alternativas no mercado, inclusive no mercado de venture capital. No Brasil tem investidores bastante competentes, então o frio por frio ele tem muita possibilidade. Então o nosso investidor criou essa conexão por causa disso. Então 100% dos nossos investidores têm fortemente esse aspecto desse drive de inovação do setor, esse foco, esse entendimento sobre a importância de trazer novos modelos para o setor. Você continua captando ou não? Está fechado o fundo? Só tem um fundo? Em que momento vocês estão? Vocês estão apenas fazendo a gestão ali do portfólio de investidas? Estão querendo crescer? Me conta aí. Não, o nosso objetivo é até uma coisa curiosa, né? A Terracota hoje ela tem 12 pessoas e se fosse somente pelo fundo a gente precisava de três, era eu, o Loreto, mais um assistente. Então a gente está numa entre-safra, né? O nosso objetivo originalmente no plano era em 24 estar iniciando a captação do segundo fundo e as condições hoje a gente nem gasta energia em pensar nisso, porque as condições de juros são inviáveis, então a gente fica nessa entre-safra. Agora, o que a gente tem feito é estruturar operações relativas a esse capital secundário. Né? Então, operações como aquela que eu comentei do dívida para dívida de condomínio, investimento imobiliário, a gente está olhando algumas operações referente a capital específico ali para, por exemplo, começo de obra, fim de obra. Hoje de manhã, por exemplo, olha as alternativas que surgem, é com esse tipo de iniciativa que a gente vem se envolvendo. Eu estava conversando sobre a criação de um fundo para compra de carteira de pró-soluto no Minha Casa Minha Vida. Né? Então, eu acho que tem uma série de oportunidades, a gente vem testando isso. No momento, a gente está mais no teste para ver como montar esse tipo de veículo, mas o foco até o final desse ano é voltar a estruturar operações. No ano passado, a gente fez algumas operações de teste, a gente fez uma captação junto com o pessoal da Invisto, que está fazendo retrofit de casas em Miami. Nós fizemos também esse veículo com a Solve, além de uma outra operação numa empresa que faz entrega de imóveis prontos. Então, ano passado, a gente estruturou alguns veículos pontuais, algumas captações pontuais. Agora, esse ano, a gente está se estruturando para fazer outros tipos de captação. Agora, sobre o fundo em si, tem muito espaço ainda para venture capital no mercado imobiliário, América Latina, esse é um objetivo nosso. Mas a gente entende que isso possivelmente a gente retoma isso em 26, 27, conforme as condições de mercado. Então, a gente está concentrado em veículos um pouco mais lastreados em garantias, em ativos do mercado imobiliário, mas sempre em teses inovadoras. É aquilo, eu não vou trazer capital para empreendimento padrão.
Cara, e tendências aí? O que está acontecendo? Assim, não sei nem se é tendência ou realidade, né? Por exemplo, quando a gente fala de Real Estate as a Service, por exemplo, né? Sempre eu ouço falar muito, né? Então, assim, aproveita, mas eu ouço falar, vejo algumas iniciativas, alguém, mas conta pra gente como é que está isso na prática, no mercado como um todo, seja no Brasil, seja fora, o que tem de realidade e de sonhos ainda, e na sua carteira também, como é que está posicionado em relação a isso? Legal. Um dos nossos primeiros investimentos foi uma startup de residência como serviço, isso foi em 2020. E em 2019, 2020, essas teses estavam no começo, assim, tinha muita gente botando o pé na água, tinha a House, a Yuka que a gente investiu, a Charlie, que está bem grande, JFL. Então, muita gente estava botando o pé na água em 2020. E uma das teses é que você poderia alavancar isso por venture capital, né? Quer dizer, você fazer essas empresas crescer muito rapidamente. A coisa que ficou clara no meio do caminho, e aí entra aquilo que eu te comentei, que inovação não é necessariamente startup e não é necessariamente só tech. Esse mercado no Brasil ele já se estabeleceu, né? A Charlie, por exemplo, está com 3.500 unidades. A House tem feito aquele modelo de parceria no Brasil com mais de 10 bi. A Yuka cresceu bastante. Então, esse modelo ele já é uma realidade. Agora, a gente entendeu que esse é um modelo mais relacionado ao ativo imobiliário do que ao crescimento acelerado, né? No fim das contas, é um bom ativo com uma boa localização. Só que ano passado, a gente mergulhou muito estudando esse mercado e a gente percebe uma convergência de fatores que, na nossa percepção, vai fazer esse mercado crescer muito, que é você tem aí, nos últimos anos, e essa tendência continua, várias pressões sobre o custo dos empreendimentos, né? Aumento do custo de terreno, a complexidade dos planos de diretor que vem aumentando, o custo de insumos, sumiço de mão de obra. Então, isso cria uma pressão sobre o custo. E do outro lado, tem até estudos, até há pouco tempo tinha estudos só no mercado americano, hoje já tem estudos globais, inclusive no Brasil, que você tem uma pressão de renda, né, do que a gente chama de renda discricionária na classe média, né? Então, o poder de compra da classe média no mundo já há bastante tempo vem caindo, especialmente nas novas gerações, né? As millennials, depois geração Z. Então, isso pressiona e reduz o poder de compra imobiliária. Então, dentro desses estudos, a gente percebe que parte desse mercado, e aí resta saber ao longo do tempo quanto, mas uma parte desse mercado vai migrar para modelo de locação. Só que em condições muito diferentes do mercado atual, porque o mercado atual hoje, locação, ele é muito pulverizado, aquela coisa da pessoa comprar lá uma segunda casa, coloca numa imobiliária. E essa experiência, ela na essência é complicada, e a gente vive numa era de experiência. As pessoas estão acostumadas a ligar a televisão e assistir um filme, não é aquela coisa da nossa época de ir na locadora. Então, tudo é experiência. E já tem muitos modelos cruzando aquele modelo original do multifamily americano, né? Mas já com experiência. O caso da Lugo, por exemplo, operações aí da MRV junto com a Brookfield, bem focado nesse sentido. Mas não só isso, a Charlie também fazendo. Então a gente vê esse modelo ganhando muita força daqui para frente, né? E isso a gente conseguiu validar, até conversando com alguns players do Brasil, nos Estados Unidos. E é um tipo de operação que a gente vem observando também. Só que, novamente, diferente da nossa percepção lá 19, 20, a gente vê menos como um modelo de startup de alta velocidade de crescimento e mais como um modelo de uma operação um pouco mais moderna de real estate. Que essas empresas aprenderam nos últimos anos, né? Você investiu em várias delas, e mesmo as que você não investiu, né? Eu vi que teve muito aprendizado, muita pivotagem, algumas que se posicionavam de uma maneira X, né? Quando a gente viu na prática, acabou indo para muito próximo do mercado tradicional. O que é que funcionou e o que é que não funcionou com essas empresas? Você fala dessas empresas nesse segmento de residência como serviço. Relocação, residencial, Legal, serviços, real estate as a service, etc. E tal. E legal. mesmo e Ah, fala um pouquinho também das imobiliárias, né? Assim, tá, boa. Legal. Boa.
Nesse segmento de residência como serviço, tem uma frase que eu uso, o Felipe, que é assim, especialmente quando você fala do short stay, que é aquele imóvel de Airbnb, Booking, né? Que você pode embonitar o quanto você quiser, mas no fim das contas é trocar lençol e consertar chuveiro. Então, o que essas empresas aprenderam é que a operação, acho que um dos pontos principais, operação é onde o negócio funciona. Então, são empresas que é uma série de pequenas coisas que você tem que fazer funcionar. É um pouco mais fácil no long stay, né, na locação tradicional, porque você não tem tanto aquele trabalho diário, diferente do short stay, que é praticamente hotelaria, mas no fim das contas o pessoal percebeu que a tecnologia ela dá suporte, mas você tem que desenhar uma operação extremamente eficiente para funcionar. Então, acho que esse foi o principal aprendizado e nosso também. A gente sabia da complexidade da operação, mas hoje, tendo passado por experiências, tendo investido, a gente percebe muito mais claramente a importância dessa operação. Eu vou dizer até assim, lá atrás, hoje, com o aprendizado que eu tenho, decidindo investir, mesmo que eu tivesse fazendo um investimento de venture capital ou mais tradicional, eu olharia para um time, falando aquele do Jockey, que tivesse um cara muito bom de operações, de fazer um time funcionar redondo, de operações complexas, coisa que eu, sinceramente, não olhava com tanta atenção há 5, 6 anos atrás. Então, acho que o principal foi esse aprendizado de operação, que essas empresas passaram por isso. O segmento das imobiliárias, eu acho que o setor está agora começando a entender como a digitalização efetivamente funciona. Ontem eu estava, tem o caso de uma empresa investida nossa que chama MySide. A MySide é basicamente uma imobiliária 3.0, né? Movimento de digitalização do mercado imobiliário, você teve aquela primeira onda 1.0, que são os listings, né? As plataformas como Viva Real, Zap, né? A segunda, que a gente está falando desses modelos mais digitalizados, Loft Quinto Andar, e no 3.0 você tem uma mistura mais, você tem a operação de venda, a operação humana na ponta, mas drasticamente suportada por tecnologia. E a gente estava ontem numa reunião estratégica exatamente da MySide. E o que que a MySide fez? Ela digitalizou muito forte a nutrição do lead, né? Que é um dos grandes desafios do mercado imobiliário, é receber muito lead ruim, problemático e gastar muito com isso, né? O corretor atuando. Então eles investiram muito pesado nesse topo de funil para conseguir entregar com um custo baixíssimo, através da digitalização, um lead bom no final. Então isso permite que ela cresça bem. Então, esse é um exemplo que eu acho que o mercado imobiliário, as imobiliárias, elas estão começando agora a entender esse conceito de digitalização e como é que isso muda o processo, tanto de intermediação quanto na locação. Agora, a gente vem vendo que isso começa a criar players mais robustos, né? E não só, você fala de quinto andar, por exemplo, mas a Crédito Real aqui do Sul, né? Ela vem crescendo muito no modelo de franquias com uma digitalização muito forte. Então, eu acho que a gente vai passar por uma mudança de estrutura no seguinte sentido. Tudo que depender muito do corretor, você pode ter uma estrutura digitalizada e aí o corretor consegue atuar muito sozinho com uma plataforma digital. Hoje toda a parte legal, cobrança, tudo isso pode ser digitalizado, né? Então o bom corretor ele vai atuar, vai conseguir atuar muito sozinho. Por outro lado, eu acho que do outro lado, imobiliárias, a minha suspeita é que a gente vai passar por uma consolidação, porque o ganho de escala da digitalização vai ser muito grande, não vai ser mais aquela coisa da imobiliária, tanto da imobiliária local. Agora, o elemento humano ele permanece, o corretor, o bom corretor, suportado pela digitalização, ele continua sendo importante. Essa foi, aliás, uma discussão que foi superada há coisa de 6, 7 anos, se falava do sumiço da imobiliária e do sumiço do corretor. O que a gente percebe é uma ressignificação desse papel. Isso aí era sempre pauta, né? Todas as conversas, né? Corretor vai sobreviver, não vai, as imobiliárias. Qual foi essa conclusão no final, assim? Porque eu ainda vejo algumas imobiliárias bem analógicas, tá? E eu vejo outras que se tornaram muito digitais com a proposta, mas que acabaram meio que precisando botar um pé no mundo real também. Mas no final, qual foi essa conclusão e a tendência para o futuro?
Usando o seguinte, a atividade imobiliária, de transação imobiliária, seja uma venda ou uma locação, o ponto não é o corretor existe, o corretor não existe, a imobiliária existe, a imobiliária não existe. Essa discussão é pobre. O ponto é que pontos dessa jornada são digitalizáveis. Eu estava agora, às duas, falando com o pessoal lá de Fortaleza, que eles criaram uma startup dentro de casa para documentação imobiliária. Então, que eles conseguem puxar com muita facilidade, fazer a due diligence de um imóvel. Como é que está a documentação, o que está faltando, o que são os enroscos, né? Então, isso é uma atividade digitalizável. Agora, a venda, por exemplo, com vencimento. É muito difícil você digitalizar completamente essa explicação, esse apoio ao comprador. Então, salvo às vezes em modelos muito específicos, como por exemplo, Minha Casa Minha Vida de alta escala, né? Aí é mais possível você digitalizar quase tudo. Mas você tem elementos que não são digitalizáveis e que são humanos. Tem gente aí defendendo que a IA, com os modelos de voz que vem evoluindo rapidamente, eles possam fazer essa venda completamente automática. Em termos de capacidade, sim, em termos de capacidade técnica do desenvolvimento das IAs nesse sentido, com certeza vai ser possível. Agora, eu acho que tem um componente humano também, talvez em mudanças geracionais. De repente, esse pessoal que hoje está aí com 15, 20 anos, quando for comprar ou alugar daqui a alguns anos, ok, talvez eles possam topar uma IA completamente. Mas eu acho que não é só. Esse foi um aprendizado ao longo do tempo, não é só a tecnologia permitir, é o mercado querer. Bacana. Cara, e construção off-site, isso tem evoluído ou não? Construção off-site é uma coisa curiosa. A gente viu alguns movimentos aí nesses anos que a gente tem atuado, é, e a construção off-site ela tem uma coisa curiosa. Às vezes o pessoal, por exemplo, muitas vezes me mandam, tem uma startup russa que ela tem um robô que empilha tijolo. E aí o pessoal me manda assim, olha isso, olha. E aí o que eu falo é, gente, a gente vai pegar um robô para empilhar tijolo? Isso não faz sentido. O grande ponto da construção industrializada hoje, da adoção, ele está menos na questão da tecnologia, até porque a gente tem tecnologias já bem estabelecidas que nem são aplicadas. Madeira, cross-laminated timber, por exemplo, o steel frame, que tem muita aplicação. Então, a tecnologia existe. O grande desafio hoje da construção industrializada não está na tecnologia, mas está eu acho que dois elementos principais: a logística, a construção industrializada, quando você está, independente de ser estrutura, de ser componentização, o problema é você conseguir entregar isso num custo viável no local que vai haver a construção. E aí você tem uma questão de custo logístico, de malha, os modelos construtivos, variando em diferentes modelos, eles têm um raio de viabilidade econômica de 70 a 150 quilômetros da fábrica. Então você tem toda uma cadeia logística que tem que ser criada. E o pessoal questiona, pô, a gente está atrasado fazendo cimento. Cimento tem no mundo inteiro, em qualquer lugar você compra cimento. E isso mexe no custo logístico, que é um dos desafios. E o outro dos grandes desafios, o Felipe, está relacionado ao funding. Porque muita gente fala, né? Pô, a gente poderia construir mais rápido. Só que a maior parte dos modelos de negócio no Brasil dependem de uma construção lenta. Porque senão você cria descasamento de caixa, e criando descasamento de caixa, você cria um problema de funding, que já é um desafio no Brasil. Então, esse entorno da industrializada, que é a maior discussão que a gente vem percebendo. Agora, é, nós temos alguns drivers aí que vão fazer essa conversa acelerar. Sumiço da mão de obra, né? Esse problema que já vem sendo conversado. Então, acho que quando tem uma pressão de mercado, as coisas começam a avançar. Particularmente, durante muito tempo se falou muito na construção industrializada, naquela coisa de fazer fábrica de casas, né? Ou fábrica de prédios. Então, você tem uma fábrica que cospe tudo pronto, você só monta. Curioso que a gente teve em Nova York, agora em novembro, em algumas agendas que a gente fez, e a gente teve lá com o pessoal da Thesis Driven, que é um pessoal que faz exatamente esse tipo de análise de tendência e inovação. Eles fazem a mesma coisa que a gente faz no Brasil, eles fazem lá nos Estados Unidos.
E o Brad, que é o CEO da Thesis Driven, ele falou, a gente perguntou, como é que está essa questão da industrializada? E ele falou, frustrating, frustrante, né? Então foi interessante que ver lá, com toda a mística, eles também estão vendo esses desafios. O que a gente vem observando, a nossa percepção nesse momento, é que o modelo, especialmente para quando você fala para torres, né, para empreendimentos de torres, vai ser mais a questão do modelo de montagem, de você industrializar, mas por pequenas peças, você tornar vários blocos que vão se encaixar, e não mais aquele conceito que tinha aquele sonho de fábrica de prédio, né? Diferente, por exemplo, do residencial, e aí eu vejo um potencial. Tem um projeto muito legal que é na Pampulha, que o pessoal fez ali é o pessoal da Alexi. Eles fizeram um empreendimento de casas de alto padrão num terreno da Pampulha. Só que ele integrou tudo, né? Ele fez só a construção, ele fez o desenvolvimento de produto, ele fez o conceito do bairro. Então, é aquele conceito da localização, do desenvolvimento, junto com o industrializado. Né? Não é um modelo simples de, eu vou vender uma casa industrializada. Então, a gente vê algumas convergências que tendem a puxar esse modelo nos próximos anos. Cara, e inteligência artificial, assim, dá exemplo para a gente de coisa que está sendo feita já, assim, coisa que o dono de uma incorporadora, de uma loteadora, podem já fazer de imediato, né? Que já está disponível, que tem gente fazendo, está ao alcance da mão ali, é só dedicar um pouco de energia e esforço. Essa pergunta é muito legal, porque a gente roda, o pessoal fala do potencial, a IA vai mudar tudo, aí você, tá bom, exemplos, inteligência artificial para vender apartamento, né? Então, o que você vê de aplicações práticas é o pessoal muito querendo fazer essa parte do atendimento por IA, que é o óbvio, né? Mas no Brasil, Felipe, assim, muita gente falando com essa parte de IA para atendimento, que eu acho simplória. Tem caras fazendo isso num nível de competência muito bom, mas eu acho ainda muito básico, tá? E algumas poucas empresas olhando aí para a parte de arquitetura generativa. A gente tem até um investimento nesse sentido, que é a IA para fazer projetos. Mas, assim, pouca coisa como a produto com impactos relevantes ou com aplicações práticas relevantes. Lá nos Estados Unidos, a gente viu algumas coisas curiosas e interessantes, tá? Por exemplo, tem muita IA que eles chamam para o processo de underwriting, né? Que lá eles têm muita venda de imóveis, de grandes imóveis, né? Torres comerciais, torres residenciais nesse modelo do multifamily. Então, como você tem transações muito grandes, o processo de venda ele é muito complexo. Você tem avaliação, você tem a projeção de longo prazo, documentação, tudo muito trabalhoso. E eles estão usando muita IA para acelerar esse processo e reduzir o custo humano, que é um processo muito longo. Então, esse é um tipo de aplicação interessante que a gente viu lá. E uma outra, essa chamou muita atenção, é o investimento da Metaprop, que foi o que nos inspirou, inclusive. A Metaprop é um venture capital do mercado imobiliário lá de Nova York, com hoje mais de 2 bi sob gestão. Eles acabaram de fazer investimento numa startup que ela usa da base de dados de empresas do setor para descobrir como é que funciona a aprovação de um empreendimento dentro de uma cidade. A gente estava lá com o Zec, que é um dos gestores lá do fundo. A gente estava com um grupo sentado na mesa e aí ele falando, aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, a gente tem um problema muito grande de aprovação nas prefeituras, dá muito trabalho. Aí o pessoal brasileiro que estava lá caiu na gargalhada. A gente achava que isso era só no Brasil. Então, essa IA me chamou muito a atenção. Então, assim, Felipe, na prática, essa tecnologia, a IA hoje, especialmente a LLM, né, essa ChatGPT, DeepSeek, por aí vai, está em acomodação. Agora, eu vou te dizer que o que tem me chamado mais a atenção é menos produtos de mercado baseado em IA, mas tem muita gente aplicando isso dentro das empresas com saídas extremamente criativas. Tem, por exemplo, o pessoal da Top, é uma construtora que está ganhando bastante destaque lá em Goiânia, e ele está começando a aplicar a IA para acelerar a partir de levantamento de custos de empreendimentos. Então, é uma aplicação interessante. Tem um pessoal da Plenitude, do sul de Minas, que ele está usando o IA para, a partir de uma documentação interna dos empreendimentos, produzir toda a documentação para aprovação.
Então, eu vou te dizer que eu tenho visto com mais olhos interessantes o que algumas pessoas vêm fazendo dentro das empresas do que o mercado, por enquanto, vem fazendo de produto. Os impactos vão ser grandes, como em qualquer setor, mas as aplicações, por enquanto, estão mais na experimentação. Legal. Cara, chegando ao fim aqui, eu queria ver como é que sua cabeça, seu tempo aí, sua cabeça está focada, né? E algumas lições que você pode dividir com a gente. A primeira, eu queria entender onde é que você está gastando energia dentro da sua empresa hoje. Boa. A terracota, a base da terracota, a gente costuma colocar, nossa filosofia desde o começo foi de criar modelos de negócio, mas a fundação disso são dois pilares. A Terracota ela é uma empresa de conhecimento e relacionamento. Porque no fim das contas foi tudo isso que fundamentou nossos negócios, né? Então, conhecimento no sentido de estudar muito essas tendências para entender onde que estão as oportunidades futuras. E relacionamento, porque foi aquilo que eu te falei no começo, foi a base do que a gente criou. Então, nesse momento que a gente está nessa entre-safra, eu e o Loreto, a gente se dividiu um pouco no sentido de que o Loreto ele está cuidando mais da base do dentro de casa, de azeitar essas operações, de azeitar essas oportunidades, ou seja, ele está olhando mais para a parte de conhecimento, e eu estou focado no relacionamento, que é o meu DNA, que é o que eu faço bem, e a gente está focado muito em ampliar aquilo que no começo da Terracota levou onde a gente chegou. E de duas formas, né? O primeiro está relacionado a estar muito regionalmente, conhecendo pessoas, me conectando com pessoas, e a gente aprendeu que isso tem que ser feito com frequência. Não adianta eu, por exemplo, ir lá em Goiânia e 8 meses depois voltar a Goiânia. Ano passado, o que a gente faz? A gente escolhe regiões específicas e cria uma relação muito profunda. Ano passado eu fiz isso muito forte com Goiânia e BH, de maio a dezembro eu estava uma semana por mês em cada cidade, e agora a gente está fazendo isso também agora bastante em Curitiba, São José dos Campos, Sorocaba, então criando essa relação mais pessoal. Isso aí é a base do que vai criando negócios. E uma outra vertente disso, a gente criou um programa inspirado no que a gente faz com os nossos investidores, a gente criou aí um grupo de empresários que a gente traz esse tipo de discussão sobre essas tendências e essa base de exploração de negócios. Então, a gente mergulha nas tendências e explora que tipo de negócio. Então, a totalidade da minha energia hoje está nessas relações regionais e nesse grupo. Esse é o principal. E o Loreto focado aí na estruturação dos novos negócios, e a gente vai amarrar essas duas coisas e vai sair de novo algo diferente aí. Pô, que legal, cara. E se você pudesse começar de novo, o que é que você faria diferente? Poxa, é boa pergunta. Ah, é, eu acho que essa questão de começar de novo é curioso, né? Porque você fala, se eu voltasse lá atrás, o que que eu faria diferente? Mas é justamente essa jornada, né? É a nossa história que leva a gente onde a gente está, né? Eu acho que assim, eu acho que eu teria começado. O grosso da minha carreira, Felipe, foi como executivo. Tive passagem por empresa de tecnologia de capital aberto, uma passagem longa pela Softplan. E a vida executiva, ela ensina muito, assim, em termos de governança, estrutura, processo. Mas esses últimos 6 anos como empreendedor me deram uma outra cabeça. Então, eu acho que lá atrás, ou eu teria começado a empreender mais cedo, ou no mínimo feito negócios em paralelo com a minha atuação executiva. Porque eu acho que eu amadureci muito como pessoa, como profissional, a relação do empresário com o negócio é completamente diferente da relação do executivo com o negócio. O executivo está buscando fazer um plano acontecer, o empresário está pensando em como a empresa vira. Então, eu acho que é isso, eu acho que eu teria feito negócios ou começado a empreender mais cedo.
Show de bola. Irmão, chegamos aqui ao final desse papo espetacular aí, dessa aula aí, sobre essa Obrigado. interação entre mercado imobiliário, tecnologia, mercado de capitais, né? E você está nessa vanguarda, né, cara? Então, parabéns, espero que você continue a ter muito sucesso aí. Acho que você está um pouco aqui plantando e construindo o futuro, né, do mercado imobiliário. Ele passa um pouco pelo que vocês têm feito aí na Terracota, né? Vendo quem é que está inovando, aquele seu relatório anual lá, né? Mapeamento de todas as startups, PropTechs, né, Construtech do setor. Sou fã, cara, espero que você tenha muito sucesso. E aí eu deixo contigo aí para você finalizar com qualquer mensagem que você não tenha falado, qualquer coisa que você acha que ainda pode ser útil para a turma. Eu acho que eu deixo. Eu lembro que quando a gente começava, antes da gente começar, era a percepção, né? Se falava muito do mercado imobiliário ser atrasado, né? Tinha até tem um estudo que a gente divulgava, que era o estudo da McKinsey, que mostrava isso, né? Era o segundo setor mais atrasado de todos os setores da economia. E, cara, uma coisa que eu posso dizer com certeza, tá? Não só por essas startups, que, óbvio, muitos desses negócios que criaram novas tendências, mas eu sou feliz, e eu acho que isso tem muito a ver com propósito, né? De ver esse propósito realizado. Hoje é raro eu ter um papo com alguém do mercado imobiliário que está fechado a novos modelos, cara. Isso é incrível. Eu vi essa mudança acontecendo, não só dos modelos surgirem, mas de novas cabeças, especialmente assim, gente que está assumindo sucessão nas empresas. Então, eu acho que é legal participar de um setor que ele é tão importante na vida das pessoas, na economia global, e que eu vi essa mudança. Cara. Então, uma coisa que a gente pode dizer é que o setor ele está muito propenso a mudanças, diferente do que se falava anos atrás. E isso me deixa muito feliz. Show de bola, irmão. E você tem sua participação nisso, sem sombra de dúvida. Cara, muito obrigado, Marcos Anselmo. Né? Prazer ter estado com você aqui, meu irmão. Obrigado, Felipe. Grande abraço. Abraço.